Oi, eu sou a professora Altina. Alguns de vocês já me conhecem e outros não, porque são novatos. Eu coloquei no grupo um vídeo me apresentando. Então hoje nós vamos começar estudando o conteúdo que se encontra lá na plataforma, que é a República no Brasil. O que é a República? Então eu trouxe os cartazes, apesar de você, acho que a letra, se vocês não entenderem direito, depois eu vou explicar. Então aqui está dizendo o que é República e a primeira República no Brasil. Essa primeira República, ela começou em 1889 e vai até 1930, dividida em República da Espada e República do Café com Leite ou República dos Coronéis. Então vamos lá, o que é República? É uma forma de governo em que se constitui de modo a atender os interesses geral do cidadão. Então o que é isso? Quando nós falamos interesse geral do cidadão, nós colocamos que, quando nós elegemos os nossos governantes, seja ele prefeito, governador ou presidente, os nossos deputados, vereadores e senadores, eles têm o objetivo de atender aos interesses do povo, ou seja, fazer leis que atendam ao interesse do povo. Vamos falar sobre a questão da República. Vocês sabiam que o Brasil ele vive de fases? Nós tivemos o período colonial, de 1500 a 1822. Nós tivemos o período imperial, que foi o que vocês estudaram, quem foi meus alunos, estudaram ano passado, o período imperial de 1822 a 1889. Nós tivemos o Dom Pedro I, Dom Pedro II e o período regencial. E encerra com Dom Pedro II, que governou só 49 anos. Então, 49 anos, professora, tudo isso. Então, Dom Pedro II, quando ele estava com 49 anos no poder, o melhor amigo dele, Deodoro da Fonseca, juntamente com os militares, se uniram para derrubar a monarquia, para acabar com a monarquia. Então, o que era isso? Por que os fazendeiros e esse amigo de Dom Pedro II resolveu proclamar a República? Nós só recapitulando o que nós estudamos. Lá no final do ano, nós estudamos sobre a Guerra do Paraguai. Alguém lembra? Então, a Guerra do Paraguai, o Brasil saiu vitorioso, mas endividado. E durante a guerra, Dom Pedro II prometeu aumentar o soldo, ou seja, o salário dos militares e indenizar os fazendeiros que perderam os escravos. Como ele não indenizou os fazendeiros e nem aumentou o salário dos militares, esses militares, no caso, Deodoro da Fonseca, juntamente com os fazendeiros, se uniram para derrubar o governo. Então, no dia 15 de novembro de 1889, os militares, juntamente com alguns fazendeiros, derrubaram o governo, acabaram com a monarquia e implantaram a República. Então, a República, como eu disse para vocês, é uma forma de governo que se constitui de modo a atender os interesses gerais do cidadão. A Primeira República, que vai de 1889 a 1930, inicialmente ela é governada por militares, que no caso, quando eu falo marechal, eu estou usando um título atribuído aos militares. Então, o primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca, que não foi eleito de forma direta. E o que é eleição direta e indireta? Direta é quando nós vamos nas urnas e escolhemos nossos representantes. E indireta, quando nós não escolhemos, alguns deputados e senadores escolhem. Foi o que aconteceu com o Deodoro da Fonseca. Inicialmente, ele não foi eleito pelo povo. Então, de 1889 a 1894, nós vamos ter dois governos militares. Primeiro será Deodoro da Fonseca e com a renúncia de Deodoro da Fonseca, assume o seu vice, que é Marechal Floriano Peixoto, mais conhecido como Marechal de Ferro. Marechal de Ferro? O que é isso, professora? Floriano Peixoto, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro porque ele conseguiu abafar as revoltas que estavam acontecendo no Brasil com aquelas pessoas que não aceitavam a República
Como ele era assim autoritário, ele conseguiu sufocar essas revoltas, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele acabou com todas as manifestações contrárias à República. A partir de 1994, nós vamos ter o governo dos fazendeiros, ou República dos Fazendeiros, também conhecida como República do Café com Leite. E o que era a República dos Fazendeiros ou a República dos Coronéis? Coronéis era um título dado aos fazendeiros que possuíssem muitas terras. Então, aquele fazendeiro que tinha grandes hectares de terra, eles eram conhecidos como coronéis ou fazendeiros. E por que o nome República do Café com Leite? Porque durante esse período, todos os nossos presidentes serão eleitos ou produtores de café ou produtores de açúcar, ou produtores de leite. Então, nesse período, nós vamos ter 2 estados comandando o Brasil, comandando a política brasileira, que é São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtora de leite. Então, todos esses presidentes desse período serão eleitos dessa forma, ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro. E como era feita essa eleição? Todos esses candidatos, ou seja, todos esses presidentes, eles foram eleitos com maioria. Eles atingiram nas urnas de 80% a 100% de voto, de preferência. Nossa, professora, mas eles deveriam ser muito bons, já que República é aquele que atende aos interesses do povo, ou do cidadão, então esses candidatos eram muito bons. Não. Mas por que não, professora? Porque nesse período nós vamos ter vamos ter as eleições do cacete. Vocês já viram falar de eleições do cacete? Nós falamos lá quando vocês estavam no 8º ano. E o que era essa eleição do cacete? Ganhava aquele candidato que soubesse fraudar mais as eleições. O presidente, ou seja, o candidato a presidente que conhecesse mais formas de fraudar as eleições, eles ganhariam. Então, nesse período, nós vamos ter o voto de cabresto. E o que é voto de cabresto? Alguém sabe quem é que usa cabresto? Geralmente são os animais, principalmente o burro, não é isso? Se vocês depois analisarem, entrar lá na plataforma, vocês vão ver, dentro do texto, nós vamos ter um burro sendo comandado, ou seja, puxado por uma pessoa. Então, esse voto de cabresto é quando o eleitor ele não tem direito de escolher o seu presidente ou seu representante. É um pouco parecido com o que nós vivenciamos hoje. Ah, professora, mas hoje nós escolhemos nossos governantes. Sim, nós escolhemos nossos governantes, mas muitas vezes as pessoas votam em troca de um emprego, votam porque ganhou R$100, R$50. Muitas pessoas votam por uma cesta básica, por material de construção. Então, nós não estamos escolhendo, essas pessoas, eles não escolhem os governantes porque acreditam na política deles, mas sim em troca de favores. E essa troca de favores também existiu durante o período republicano, que é a política dos governadores. E o que era essa política dos governadores? Era a troca de favores. Muitas vezes, o coronel, ele não chegava a ser candidato, mas ele escolhia uma pessoa que iria representar os interesses desse coronel. E em troca, esse candidato eleito, ele se comprometia a empregar os parentes desse fazendeiro, a também atender a tudo que o fazendeiro pedisse. Construção de uma estrada, era troca de favores, às vezes fornecer acordos políticos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o coronel, em troca de ter eleito aquele candidato, o candidato ficava devendo para ele vários favores. E entre esses favores poderia ser mesmo até a questão financeira. Ou seja,
o governo poderia, de forma indireta, fornecer ou emprestar dinheiro para aquele fazendeiro, caso ele estivesse com uma situação financeira ruim. Mas voltamos aqui. Voltamos novamente ao cartaz. Nesse cartaz diz assim: todos os governos do período, todos os presidentes do período republicano, 1930, eram fazendeiros. Então, o que nós colocamos aqui? Que nessa época, para ser candidato, a pessoa precisava fazer o quê? Precisava ser fazendeiro ou produtor de café. Mas é só disso viver o período republicano? Não. Durante esse período republicano, como eu disse para vocês, nem todas as pessoas aceitaram de forma pacífica. Não houve participação do povo. É tanto que o povo, no dia 14, eles eram chamados de império, era um governo imperial, e acordaram no dia 15 já eram republicanos. Então, o povo, ele não participou dessa mudança de forma de governo. Além do voto de cabresto, do controle dos coronéis e da política dos governadores, uma outra coisa que vai marcar o período republicano são as revoltas. Essas revoltas, nós vamos ter a revolta da Chibata, nós vamos ter a revolta de Canudos, nós vamos ter o tenentismo, nós vamos ter o cangaço e nós vamos ter a revolta da vacina. Então, essas revoltas, elas também vão marcar o período republicano. Mas essas revoltas nós vamos falar em outras aulas, em outros capítulos. O que eu gostaria de frisar para vocês hoje é que a República no Brasil, ela não aconteceu com a participação do povo e nem para atender o interesse do povo. Essa República, nós vamos ter algumas mudanças. Que mudanças seriam essas? Nós vamos mudar, além dessa questão da forma de governo, nós vamos precisar elaborar uma nova Constituição. Porque a Constituição Imperial, ela não vai mais atender aos interesses do povo brasileiro. Então, em 1891, elabora-se uma nova Constituição. Qual é a outra mudança que vai marcar o período republicano? Nós vamos ter também uma nova bandeira. Essa bandeira que nós temos hoje, com aquelas estrelas representando os estados, o verde, o amarelo, o azul, foi uma bandeira construída a partir do período republicano. Então, no dia 19 de novembro, nós comemoramos a criação de uma nova bandeira, que é a bandeira republicana. Então, essas foram algumas das mudanças que ocorreram durante o período republicano. Gente, já ia esquecendo. Outra mudança que ocorreu durante o período republicano é que os estados, que anteriormente eram chamados de províncias, a partir do período republicano, eles passam a ser conhecidos como estado. Então, antigamente era chamado província de Goiás, vai se chamar estado de Goiás. Província de São Paulo passa a se chamar estado de São Paulo. Isto é, todos os estados, todas as províncias recebem o nome de estados. Só que naquela época, crianças ou alunos, naquela época não existiam os 26 estados que nós temos hoje. Então, o que eu gostaria de perguntar para vocês? Vocês sabem quais foram os estados que não existiam durante a criação da República? Alguém poderia me dizer quais seriam esses estados que foram criados alguns anos depois da proclamação da República? Então, essa pergunta vai ficar para vocês me responderem de forma escrita para a próxima aula. Quais os estados que não existiram, ou seja, que eram províncias e foi transformado de estado? Só vou dar uma dica para vocês. O estado do Tocantins será se existia lá naquela época como província? Até a próxima aula.